Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Olha só, a intenção dessa revisãozinha rápida aqui, ela é feita para o simulado que vai acontecer agora para os alunos do terceirão do Colégio Unificado, mas na verdade ela surge da repetição de duas dúvidas frequentes quando o assunto é isomeria plana e de dois erros muito comuns também que acontecem quando o assunto é isomeria plana. Então, na verdade, elas são duas dicas, são 4 dicas. 2 dicas positivas, ou seja, 2 dicas de dúvidas que os alunos, até mesmo nos questionamentos que eu vi numa aula antiga sobre isomeria plana, e 2 erros muito comuns dos alunos que também geram dúvidas. Olha só, eu tenho 2 exemplos. O primeiro exemplo está aqui agora sendo mostrado para vocês. Então eu tenho esse éster aqui em cima e esse outro éster aqui embaixo, tá? Deixa eu segurar a folha aqui um pouquinho. Então olha só, eu percebo que ele é um éster porque tem o grupo C dupla O. Aqui eu tenho um carbono antes MET e aqui eu tenho 2 carbonos depois ET, se inverte na molécula abaixo, né? Aqui eu tenho 2 carbonos ET e 1 carbono MET. Como é que eu oriento vocês? Sempre que o exercício for sobre isomeria plana, confere se a fórmula molecular dos dois é igual. Então, esse primeiro aqui é C3H356O2. O segundo é C3H6O2. Ou seja, a fórmula molecular dos dois compostos é exatamente a mesma. Eu fiz de propósito aqui azul e vermelho para vocês lembrarem que um éster é um produto obtido a partir da reação entre um ácido e um álcool. Então essa parte azul aqui é a parte relativa ao ácido e essa parte vermelha aqui é a parte relativa ao álcool. Mas para o assunto isomeria isso ainda não é relevante. No caso, esse aqui é o metanoato de etila e esse aqui é o etanoato de metila. Tá? São 2 ésteres diferentes. Pergunto para vocês, que tipo de isomeria ocorre entre os dois? Então, vamos lá. Isomeria, metameria, tautomeria, deposição, decadeia ou defunção. Se eu perguntar para o aluno qual que é a diferença, ele vai perceber, ele vai dizer de cara que posicionalmente esse grupo aqui, C dupla O, está mudando de posição, tá vendo? Aqui eu tenho C dupla O na extremidade da cadeia e aqui eu tenho C dupla O no meio da cadeia. Então, visualmente o aluno tende a marcar a isomeria de posição. Na verdade, porque está visualizando que está indo mais da extremidade da cadeia para uma região mais central. O detalhe reside nesse oxigênio aqui, ó. Tá? Esse oxigênio que eu estou marcando para vocês aqui, esse oxigênio que está sendo marcado, ele é um oxigênio que se encontra entre 2 carbonos. Então ele é um heteroátomo. E aí você tem que lembrar que quando quem muda de posição é um heteroátomo, você está diante de uma isomeria conhecida como metameria, ou também chamada isomeria de compensação. Fechou? Então olha só, não dava para... É de posição? É, mas quando quem muda de posição é o heteroátomo, eu chamo de metameria ou compensação. De função não pode ser porque são 2 ésteres, de cadeia não pode ser porque as cadeias são iguais, né? A classificação das cadeias é a mesma. Tautomeria apareceria se envolvesse um enol com aldeído ou um enol com acetona. Então nesse caso a única coisa que eu posso visualizar é posição, mas quando posição é relativa ao heteroátomo, e para ser heteroátomo ele tem que estar entre 2 carbonos, eu caio num tipo específico que eu chamo de metameria ou isomeria de compensação. Vamos para esse segundo exemplo aqui, que é o outro que gera muita dúvida entre os alunos também. Eu estou comparando 2 aminas. Uma amina secundária aqui em cima, porque ela tem 2 radicais presos ao nitrogênio. Tá? E aqui eu tenho uma amina primária, porque eu tenho apenas um radical preso ao nitrogênio. Para a gente não perder o costume, a fórmula molecular do primeiro é C2H367N. A fórmula molecular do segundo é C2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H7N. Ou seja, a fórmula molecular dos dois é exatamente a mesma.
E aí eu pergunto para vocês, que tipo de isomeria ocorre entre esses dois compostos? A tendência é o aluno usar o raciocínio idêntico ao exemplo anterior. Por isso que eu falei que esses são erros comuns. Então o aluno faz o quê? O aluno vai lá na prova e faz assim, ó, ele marca o N aqui, e aqui ele marca o N, tá? E daí ele pensa consigo mesmo, ó, Ademir, está mudando de posição o N, e o N é um heteroátomo, então ele vai lá na prova e marca, se quem está mudando de posição é o heteroátomo, a resposta é metameria ou isomeria de compensação. Detalhe, esse N aqui, ele é um heteroátomo. Já esse segundo N aqui embaixo, ele não é um heteroátomo, porque ele não está entre dois carbonos. Então, a metameria é bem clara, tem que estar havendo a mudança de posição do heteroátomo. No exemplo número 1, ele é um heteroátomo, no número 2, ele não é um heteroátomo. Então, eu não posso usar o critério de metameria. Nesse caso, essa primeira cadeia aqui é uma cadeia heterogênea, porque ela tem um heteroátomo. E no segundo caso, ela é uma cadeia homogênea, porque eu não tenho heteroátomo. Então, na verdade, eu estou diante de dois isômeros de cadeia. Ok? Fechou? Essas são as duas principais. O aluno tem dificuldade em ver aquele heteroátomo no éster, do exemplo anterior, e o aluno tende a ver, quando muda de posição, ele grava, mudou de posição o N ou o O ou o S, mudou de posição o nitrogênio, o oxigênio ou o enxofre, ele já bota na cabeça que é metameria ou compensação. Não, tem que ser, ele tem que estar classificado como sendo um heteroátomo. Vamos às duas pegadinhas que mais aparecem em prova também. Vamos lá. Ó, pode ver que geralmente é quando o assunto está relacionado à metameria ou isomeria de compensação que o aluno erra. Na aula que eu passei aqui no YouTube anterior, vários alunos me perguntaram por que esse exemplo não é metameria. Tá? Se comparar a fórmula dos dois é igual, né? C3H8O, né? C3H368O. E aí pergunto por que esse aqui não é metameria? Ó, eu tenho oxigênio como heteroátomo nos dois casos. Eu tenho de um lado um carbono, do outro lado dois carbonos. De um lado eu tenho um carbono, do outro lado eu tenho o quê? Dois carbonos. Tá? Se eu perguntasse para vocês qual é o nome desse primeiro composto, vocês iam me responder que ele é o metóxietano. O menor radical alcoxi e o maior radical seguindo a regra oficial. Agora, se eu perguntar qual é o nome desse de baixo aqui, é também metóxietano. Ou seja, eu não estou diante de dois compostos diferentes. Eu estou diante do mesmo composto, apenas o que? Exemplificado, invertido, primeiro em relação ao segundo. Então, nesse caso, não há isomeria. Não há isomeria. Por quê? Porque eu não tenho dois compostos diferentes. Eu tenho simplesmente o mesmo composto. Imagina que aqui eu tenho a minha caneta, tá vendo? Aqui é a tampa e aqui é o corpo dela. É esse exemplo primeiro de cima. Agora o de baixo está assim, ó. Tá o corpo e a tampa. São duas canetas diferentes. Não é a mesma, só está invertido. Então cuida para não confundir isso e marcar na prova como sendo metameria ou compensação, porque você percebeu que tinha um heteroátomo aqui. Tá? Eu não estou diante de dois compostos. Eu tenho o mesmo composto, apenas girado. E finalmente, qual é a última grande pegadinha nesse tipo de exercício? Essa aqui, ó. Qual tipo de isomeria ocorre entre os compostos? Ah, o aluno vai de cara. Ademir, é muito fácil essa. Aqui eu estou diante de uma cadeia aberta e aqui eu estou diante de uma cadeia fechada. Se as cadeias são diferentes, eu marco isomeria de cadeia. Qual é o primeiro passo que eu peço que vocês sempre façam antes de resolver um exercício de isomeria plana? Confiram a fórmula molecular. O primeiro ali é C quanto? C3H368, H8, que é o propano aqui. E o de baixo? Cada extremidade dessa é um carbono. Cada carbono fez duas ligações, ou seja, a molécula se completa para cada carbono com dois hidrogênios. Então é C3H6. C3H6 e C3H8 são fórmulas moleculares o quê? Diferentes. Então não há isomeria.
Então lembrem-se que quando você estiver fazendo um exercício de isomeria plana, o primeiro passo é conferir a fórmula molecular. É C quanto, H quanto, O quanto, N quanto. Se as fórmulas forem iguais, você se pergunta qual é a diferença entre eles. Se alguma coisa mudou de posição, é isomeria de posição. Se alguma coisa, se elas mudaram a cadeia, isomeria de cadeia. Se mudou a função, isomeria de função. Se mudou a posição mais do heteroátomo é metameria ou isomeria de compensação. Se for uma isomeria de função em que aparece um enol com um aldeído ou um enol com uma cetona, apareceu enol, a resposta é tautomeria. Eu vou deixar aqui agora 2 vídeos relativos à isomeria plana. Um deles tem uma resolução completa de exercícios sobre isomeria. Fechou, galera? Um abraço, espero ter esclarecido essas luzes de vocês aí. Um beijão, fiquem com Deus, até a próxima videoaula. Fui!